Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula. E hoje, dando continuidade à nossa última aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os níveis de leitura. Tá? Primeiro, vamos pensar um pouquinho então sobre o que é ler e quais são as suas contribuições. Na aula passada, nós já trouxemos um pouquinho dessas questões, olhamos até para a questão cultural e social da leitura, mas hoje nós vamos trazer um outro olhar, tá? Então, a gente vai entender aí que a leitura é um ato que envolve muito mais que uma simples interpretação de códigos e sinais. Ela solicita a capacidade de compreensão do conteúdo para que o mesmo possa ser anexado à sua bagagem pessoal, exigindo para isso um comportamento ativo durante a leitura. E o que o autor quer dizer com isso? Ele está mostrando que para ler não adianta eu só codificar, né, ser capaz de codificar ou escrever e decodificar, que é interpretar aqueles sinais, símbolos, grafos e transformar aquilo em sinais sonoros. Mas que eu preciso compreender o conteúdo que eu estou lendo. Eu preciso ter então o que a gente vai chamar de interpretação. E às vezes isso faz muita falta para nós, porque nós muitas vezes lemos e não compreendemos. E o importante dentro da leitura não é só decodificar, mas é compreender, ser capaz de compreender. E isso exige de nós diversos níveis de leitura. E quando eu falo desses níveis de leitura, são níveis mesmo de capacidade de leitura, de como eu vou interagir com o livro, a revista, o documento, o texto que vai estar sendo lido. Então, quando a gente lê, né, quais são suas contribuições da leitura então? Quando eu leio, e principalmente aí como um acesso cultural, né, livros, revistas e afins, eu tenho uma construção de conhecimento muito maior, porque eu vou abarcar outras áreas, outros temas e de outras áreas do conhecimento. E isso vai me propiciar, então, ampliar o que a gente vai chamar de capital cultural, ou seja, as minhas habilidades culturais e as minhas somas de aprendizagens que vão se dando no decorrer da vida. E com isso eu vou ter o quê? Um desenvolvimento intelectual muito maior. Eu vou ser muito mais capaz de dialogar, interpretar, compreender outros textos, o que outras pessoas falam, vídeos que eu vejo na internet, por exemplo, e que trazem muitas vezes uma linguagem muito mais rebuscada ou até mesmo uma organização textual um pouco mais complexa, um pouco mais dentro de uma norma culta do que a gente vê no dia a dia. E isso vai permitir para nós também uma compreensão de mundo muito maior. Ou seja, quem lê bem também lê bem o mundo, porque o mundo das coisas, esse mundo inteligível que nós vemos, ele traz para nós coisas que vêm a ser interpretadas, situações que devem ser interpretadas. Interpretadas dentro de um contexto social, cultural, analítico, dentro de uma área técnica específica. E quando eu tenho capacidade, né, intelectual de compreender diversas situações, eu consigo fazer a leitura daquilo que ocorreu de uma outra forma. Então, por exemplo, né, acontece um acidente. Quando eu vou olhar para aquele acidente, eu não vou falar que é só uma imprudência da pessoa que cometeu o acidente, mas eu vou olhar para outras condições que podem ter contribuído para aquele acidente. Então, eu vou olhar para as questões de, por exemplo, de paramentação técnica ali de proteção, né, as EPIs, equipamentos de proteção individual, se estavam sendo utilizados, se estavam adequados, se eles estavam devidamente organizados, né, e foram ensinados como se utiliza. Eu vou estar pensando ali na questão emocional que o sujeito teve naquele momento, ou seja, eu vou ampliar o leque de possibilidades de interpretação daquilo que ocorreu. E não vou ter só uma variável. Uma pessoa que só consegue pensar por uma ou duas variáveis, né, ter um pensamento que é muito pequeno, uma capacidade intelectual muito pequena, muito diminuída. Nós temos a capacidade de pensar por muito mais outras variáveis, né? Por 3, 4, 5, 10 variáveis possíveis. E quanto mais variáveis a gente consegue pensar e refletir, isso demonstra o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso conhecimento e a nossa compreensão e interação com o mundo. E aí, gente, a gente não fica polarizado, por exemplo, no meio político, ou fulano ou beltrano, né? Porque existem muitas outras possibilidades. Entre o 8 e 80, nós temos 72 possibilidades. Então é nesse sentido, quanto mais construção do conhecimento eu tenho, mais habilidades eu tenho de ler e interpretar esse mundo que está à volta.
para além disso, isso vai melhorar também a minha escrita. Quando eu leio, eu sou buscado a buscar, eu sou levado a buscar o conhecimento de novas palavras, principalmente aquelas que realmente eu não conheço, tenho que buscar no dicionário. E isso vai melhorar meu processo de escrita, porque aí eu estou vendo como se escreve essas palavras, né? Eu estou tendo acesso na leitura a diversas outras construções textuais, a forma de organização da frase, né? A organização frasal. Eu estou vendo a coerência com qual se segue a estrutura do texto. E tudo isso vai influenciar no meu processo de escrita, porque é o que nós temos como referência para produzir algo novo. Melhora o relacionamento? Com certeza, né? Porque isso melhora o relacionamento em todos os aspectos, tá, gente? No relacionamento afetivo, no relacionamento de trabalho, no relacionamento com a gente mesmo. Porque aí nós temos um enriquecimento do nosso vocabulário que faz com que a gente consiga descrever, faz com que a gente consiga expressar, faz com que a gente consiga, né, explicar melhor uma situação. Se eu não tenho vocabulário adequado, eu não consigo expressar, não consigo me fazer compreender para o outro, né? E isso tanto no campo afetivo quanto no campo de trabalho, em qualquer área que você vai. Por isso que quanto mais nós lemos, mais capacidade nós vamos criar. Então, de compreensão desse mundo, capacidades de escrita e também de habilidades, né, interacionais. Habilidades, né, de comunicação, habilidades comunicativas. Não nos vai faltar palavras para nos comunicar. E também amplia a possibilidade de diálogo e interpretação, que é o que eu já acabei de pontuar aí para vocês. Então, não seja que nem nossos amiguinhos aqui do nosso desenho, né? Um cadeadinho fechado. Esteja sempre aberto a essas leituras, a novas aprendizagens e principalmente ao mundo da leitura, tá? E para a gente pensar essa leitura, como eu falei, a gente tem que pensar esses níveis de leitura que nós temos. E eu vou trazer a referência para vocês, é um pouquinho diferente daquilo que nós trabalhamos na aula passada. Porém, vocês vão ver que esses níveis de leitura, esses 5 níveis que são apresentados hoje, eles interagem e se interrelacionam com aquilo que foi apresentado na aula passada. E esses níveis têm como base aí, né, um artigo do André Machado e do Edson Teixeira. Então vamos lá. O primeiro nível de leitura que os autores apresentam é o nível elementar. O que é esse nível elementar? Diz respeito ao período de alfabetização. Ler é uma capacidade cerebral muito sofisticada e requer experiência. Não basta apenas conhecermos os códigos, a gramática, a semântica. É preciso que tenhamos um bom domínio da língua. E o que ele está querendo dizer? É aquilo que nós já falamos ali no início. Quando nós olhamos para o nosso primeiro processo de leitura, não adianta eu só saber codificar e decodificar, que é o que acontece com a criança no início da alfabetização. Se vocês têm criança pequena em casa, ou conhece alguma criança que está no começo da alfabetização, o que ela faz? Ela até consegue decodificar, mas a compreensão dela é totalmente diferente. Vou deixar um vídeo aqui para vocês verem, né? No menininho no início da alfabetização, que ele vai ler o shampoo, ele fala lá, S com E, sé. D com A, dá. Aí pergunta para ele o que forma. Ele fala shampoo. Por quê? Ele consegue decodificar, mas ele não compreende aquilo que ele decodificou. Né? E isso muitas vezes nós somos assim. Nós lemos o enunciado, nós lemos o enunciado de atividade, nós lemos um documento, nós lemos algum texto específico, e principalmente agora os textos acadêmicos que nós temos utilizado, e nós não compreendemos. E por que nós não somos capazes de compreender? Ah, porque o texto é muito difícil, porque isso, porque aquilo? Não, porque nós temos muitas vezes um nível de leitura muito baixo e que beira a esse nível de alfabetização. E isso nos impede de compreender textos mais complexos. E como que eu resolvo isso? A partir da experiência. E que experiência é essa? Uma experiência leitora. Eu aprendo a ler, eu vou aprender a ler e compreender melhor quando eu leio. Gente, se a gente não faz leitura, se você não lê, impossível você ter uma capacidade leitora, né, eficiente. Você não vai ter uma leitura eficaz. Para ter uma leitura eficaz, eu preciso ler. Porque não basta só decodificar ali os códigos, né? Eu preciso ter um bom domínio da língua. Então, e o que é esse bom domínio da língua? É eu compreender assim, de gramática, de semântica, e eu compreender principalmente o que a gente chama de pragmática. E o que é a pragmática dentro da língua? É a língua no seu uso, é no momento em que se segue a sua prática. E aí eu trouxe até um quadrinho aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né?
Então, vamos lá pensar essa pragmática ali com o Armandinho. Ele pergunta para a mãe dele lá: Mãe, posso comer um chocolate? O que ela fala? Fale com o seu pai. Pai, como foi o seu trabalho hoje? Tudo bem, filho. Falou com seu pai? Falei. E ali, crunch, 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 comendo ali, né, o seu chocolate. O que acontece nesse texto aqui, nesse quadrinho? O Armandinho, quando ele vai falar com a mãe, ele tá, ele tá num contexto de comunicação, claro que aqui é uma brincadeira, né? Mas ele tá num contexto de comunicação que a mãe, ela foi clara com ele? Foi. Ela falou, fale com seu pai. Mas o que era para ele falar? Subentende-se que era para ele perguntar para o pai se ele poderia comer chocolate. Porém, no momento do uso da palavra, ele não traz uma compreensão clara sobre aquilo, e aí ele vai lá e pergunta para o pai, e ele conversa com o pai, ele pergunta como foi o trabalho. E isso demonstra o que, muitas vezes? A falta de compreensão. Aqui nesse quadrinho nós estamos falando de uma criança, nós estamos falando de um contexto lúdico para brincar com essa situação. Mas isso acontece no dia a dia. Quando nós falamos, direcionamos algo que não está muitas vezes explícito no texto, mas está implícito, né? Algo que está ali por detrás das palavras, na compreensão geral daquilo que foi solicitado, e nós não somos capazes de compreender por conta do que? Do nosso nível de leitura. Porque o nosso nível de leitura e compreensão pragmática da língua, né, faz com que a gente tenha essa dificuldade. Nível 2 de leitura. Pré-leitura ou leitura inspecional. E que leitura que é essa? Que nível que é esse? É um nível de onde nós vamos extrair as informações gerais, as informações iniciais. Né? Então, primeira coisa, não devemos julgar um livro pela capa. Né? E por que eu falo isso, brinco com isso? Porque nesse momento aqui nós vamos fazer justamente isso. Né? Nós vamos extrair informações desse livro. Então, quais são os dados bibliográficos desse livro? Nome do livro, nome do autor, qual é a editora, o ano de publicação, né? Onde foi esse livro ele foi editado? É no Brasil? É fora do Brasil? É em que estado? Então, eu identificar essas informações que estão contidas no livro. Eu vou dar uma olhada ali no índice, eu vou dar uma olhada no sumário para entender um pouquinho sobre o que se trata, né? Como é que é a divisão de capítulos desse livro. Eu vou olhar para o prólogo, para o prefácio e para a introdução desse livro, para eu compreender um pouquinho o que outros autores defendem, né, ou acreditam nesse livro, o que o próprio autor traz e principalmente a introdução, que como o próprio nome diz, ela vai trazer um parecer geral do tema que está sendo trabalhado no livro. E muitas vezes a gente faz o quê? Só lê fragmentos, né? A gente vai direto para o capítulo, mas não faz essa leitura inicial. E ela é extremamente importante, porque ela é quem contextualiza o texto, o livro que vai ser lido naquele momento. E muitas vezes até o próprio documento, tá? Então, basicamente, o nível 2 ele vai responder o que para a gente, né? Aliás, o que nós vamos encontrar? Que perguntas que nós fazemos para o livro, para o texto, para o documento, para o material de leitura que nós temos ali acesso. Por que ler este livro, este texto, este relatório, né, este texto técnico? Então, qual que é a importância de eu ter acesso a ele? Por que eu leio? No que ele vai me ser útil? Né? Será que essa leitura vai contribuir para algo ou não? Dentro de que contexto ele poderá se enquadrar? Ou seja, para que eu vou utilizar? Onde que eu vou colocar esse conhecimento que eu vou estar construindo lendo isso? Recebi um relatório técnico, um relatório. Então, em que contexto que esse relatório vai se enquadrar na minha vida profissional ou na minha atuação profissional ali no meu momento, no meu lugar de trabalho? Ele vai me ajudar a pensar um procedimento, ele vai me ajudar a pensar sobre o que acontece dentro de um dispositivo, dentro de uma nova tecnologia, com o que está acontecendo dentro de um setor, dentro da empresa. Então, esse material de leitura ele tem uma intencionalidade. E é nesse momento em que a gente vai começar a compreender, então, trazendo essas informações gerais. Então, é a nossa primeira impressão sobre o livro, sobre o texto, sobre o documento, então, sobre esse material de leitura, esse suporte textual que nós temos acesso. Então, e aí nós realizamos então a nossa primeira leitura geral do texto, que é uma leitura geral, dinâmica, superficial, e aí nós já vimos um pouquinho disso na aula passada, e de aproximação do texto ou de reconhecimento. E por que eu coloco o re, né, entre parênteses ali?
Porque se eu não sei sobre o tema, é para eu conhecer esse tema. E se eu já conheço esse tema, é para eu reconhecê-lo, né? Então trazer novidades ali, ou não, né? Eu trazer outros pontos a serem pensados sobre aquele tema. Então, do tema abordado, do autor, do estilo de escrita e do gênero, né, do qual se trata aquela leitura que nós vamos fazer. E o nível 3 é o nível analítico. No nível analítico, nós vamos fazer, como o próprio nome diz, nós vamos analisar o livro. Então, nós vamos analisar o gênero. Que gênero textual é esse? Então, qual é a tipologia, né, desse meu texto? Que gênero ele é? Então, qual a intencionalidade que esse gênero tem? Qual que é a teoria abordada dentro desse documento, desse parecer, dentro desse livro? Qual é a tese ou ideia defendida ali pelo autor ou por quem escreveu o relatório? Qual que foi a metodologia aplicada? Né? É um texto que é teórico, é um texto que vai trazer uma prática, é um texto que pode ser dito que ele tem relevância para aquilo que ele foi proposto ou não? Ele tem embasamento de alguma coisa, um embasamento teórico? Então, em qual autores ele se aprofunda, né? Em qual autores ele se apoia para escrever? Em quais procedimentos, né, que a empresa produz, faz, que a pessoa que escreveu se apoia para trazer aquela informação? E como é a argumentação de quem escreveu o livro, o texto, o documento, tá bom? Então, essa é uma das partes principais, que é quando nós vamos montar o esqueleto, então, do que se trata o nosso livro ou o nosso texto técnico. E aí nós partimos para o nível 4, né, que é o nível de controle. O nível de controle é o nível em que nós vamos buscar, então, uma compreensão mais ampliada desse texto. E se nós vamos buscar uma compreensão mais ampliada, tem algumas coisas que nós precisamos executar para que nós possamos aprender mais informações. Primeiro, buscar por palavras, termos e expressões desconhecidas. É hora de usar o dicionário. Circulei uma palavra que eu não conheço, entendo ela no contexto. Vou para o dicionário. Tem termos técnicos que, por exemplo, em relatórios a gente tem, e se você não for da área, muitas vezes você fica perdido. Vamos tentar entender que termos técnicos que são esses, né? Expressões, né? Locuções adverbiais, muitas vezes que são utilizadas ali, ou expressões da área mesmo de atuação específica daquele sujeito que fez o relatório, daquele livro, e que nós precisamos compreender de uma forma maior, né? Mais ampliada. Em algumas áreas nós temos alguns dicionários específicos para aquela área, por exemplo, filosofia. Dentro da filosofia, nós temos um dicionário filosófico, então que são de expressões e locuções da filosofia. Então, se você precisa entender lá o que é mais-valia, você vai lá para o dicionário filosófico, você vai encontrar lá mais-valia, porque é um termo dentro da filosofia, tá? E assim como outros termos. Acredito que aí dentro da área de administração e de recursos humanos também tem um dicionário voltado para essas questões e voltado para essa construção de conhecimento. Além disso, então, o que eu vou fazer? Eu vou ressaltar, sublinhar, riscar, circular, fazer sinalzinho de fumaça em trechos importantes, em trechos que são interessantes eu retomar depois, em questões que eu fiquei com dúvida. Risca, gente, né? O texto, é claro que documento você não vai riscar, por favor, né? Não vai falar depois, o professor isso falou que tem que riscar, então eu risquei todo o documento. Não, documento não. Se você tiver um documento que você precisa fazer então ressaltar ali o texto, tira uma cópia, aí a cópia você pode riscar à vontade. Mas o documento original, pelo amor de Deus, gente, não pode, tá? Se for livros, aí sim. E se o livro for seu, o livro da biblioteca também não pode. Senão depois o bibliotecário vai brigar comigo. Né? Mas se o livro for seu, fique à vontade. Você tem que riscar, escrever na lateral, puxa a setinha. Se você pegar meus livros aqui em casa, é cheio de post-it e todo riscado. Porque nós temos que dialogar com o texto. Né? Então, isso vai me ajudar muito a pensar e a refletir. Tá? Esse é o momento que a gente fala também, que a gente faz um fichamento. E o que é esse fichamento? Justamente tirar trechos do livro que eu acho que é importante. Trechos do texto que eu acredito que seja interessante para eu retomar depois, ou que eu vá utilizar numa escrita, no desenvolvimento de um trabalho, no desenvolvimento de um relatório. Então, eu tenho que anotar. Senão, gente, se ficar só pela nossa memória, a gente esquece, tá?
Até mesmo porque a nossa memória, para que a gente retome isso, a gente tem que trabalhar diversas vezes com aquele tema, a gente precisa ter uma repetição para criar uma memorização, para lá na nossa memória de longo prazo, para que a gente possa recuperar. Memória de trabalho, essa memória imediata, né, que eu acabei de ler, se eu não trabalhá-la, ela vai embora, tá? Então, se você assistir a aula, não fizer anotação, não ler o texto depois e não trabalhar mais isso, até chegar o dia da avaliação você já não lembra mais nada, tá? Né? E falando na sua avaliação, tá chegando aí. Então, faz toda essa anotação, esse sublinhar, esse traçado, esse riscar aí do texto como um todo. Porque isso vai te ajudar a buscar mais informações ali no texto, tá? E para além disso, nesse momento, né, os autores vão colocar ali para gente que é possível fazer também o resumo por capítulo. Ou seja, você terminou um primeiro capítulo, faz ali um breve resumo, né, em poucas linhas, daquilo que você compreendeu daquele capítulo como um todo, tá? E claro que lá no final, né, a nossa quinta etapa, né, no caso, nosso quinto nível, você vai fazer um resumo geral, né, até mesmo uma resenha desse livro como um todo. Aí você pode perguntar para mim assim, Wesley, mas eu ficar interrompendo a leitura quando eu estou fazendo, isso vai atrapalhar? Não, não vai, gente, porque vamos lembrar que nesse momento é já aí praticamente a sua segunda leitura do texto, né? Então, a essa altura ali, ó, já conhecemos bem o livro, porque você já fez aquela primeira parte, né, de caracterização desse livro, de busca de informações. Então, interromper a leitura não vai fragmentar a compreensão do assunto em seu todo. Será também nessa etapa que sublinharemos os tópicos importantes se necessário. Então, a gente não vai, né, fazer falta para você, ou não vai te atrapalhar você ficar parando buscando palavras e expressões desconhecidas. Então, se você não conhece uma palavra, não pule, não deixe para depois. Busque o significado da palavra, tá? E o nosso último nível, que é o nível 5, que é o nível de repetição aplicada. E aí a gente tem que entender uma coisa, né? Que ler sempre é para nós aplicarmos algo, seja no sentido prático, laboral, seja no sentido cultural, de fruição estética mesmo daquela leitura, né? Todo livro, como nós já comentamos na aula passada, todo livro ele nos modifica de alguma forma. Toda leitura que nós realizamos, ela vai atuar na nossa psique, ela vai atuar no nosso comportamento, nas nossas capacidades sociais, socioemocionais, de uma forma muito expressiva e pontual, tá? Então, se eu tenho uma experiência já com leitura, se eu tenho uma experiência com um tema que vem de forma anterior, já tenho uma prática direcionada a isso, quando eu leio algo novo, eu vou me apropriar de uma forma muito mais fácil, mais facilitada. Eu vou me apropriar daquele texto de uma forma muito mais ampla. Né? Eu vou conseguir compreendê-lo bem melhor. Então, se eu já conheço o tema, se eu já trabalho na área específica que trata aquele tema, aquilo para mim vai ser muito mais fácil. Diferente se, por exemplo, eu não atuo na área, não tenho leituras anteriores, aí eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas isso não impede a sua leitura e não impede a sua compreensão. Talvez exija de você outras ferramentas para se apropriar mais da leitura. Exemplo, uma pessoa que já trabalha na área da administração e RH, quando ela for ler algumas questões, para ela vai fazer muito mais sentido. Alguns livros, alguns textos, vai fazer muito mais sentido, porque ela vivencia aquilo. Ela tem uma experiência anterior. Então, para ela vai ser muito mais fácil compreender. Para alguém que vem de uma área que não tem relação nenhuma com administração e RH, talvez ao ler os textos é algo novo. Então, ela vai precisar trazer para uma ação prática, para uma aplicação, até mesmo para que ela tenha uma maior compreensão do tema e uma maior apropriação, tá? E como que a gente pode fazer isso? De diversas formas, tá, gente? A gente pode só ler, escutar, ver, ver e escutar, né, que é uma aprendizagem passiva. Ou seja, eu posso assistir uma aula, eu posso fazer a leitura do texto. Isso vai te trazer aprendizagem? Vai te trazer aprendizagem. Mas em que nível, né? E para isso nós temos aí a pirâmide de Glasser, que vai ajudar a gente a pensar na pirâmide das possibilidades de aprendizagem a partir de cada metodologia que a gente utiliza, de cada recurso. E eu posso, né, dentro de outro contexto, questionar, perguntar, refletir, escrever, tentar buscar uma interpretação do texto, do livro, do documento, do relatório, seja lá o que for, né, qual o gênero textual for. Eu posso ter uma ação mais ativa.
E isso vai trazer para mim um maior nível de aprendizagem, tá? E por isso aí que dentro da pirâmide de Glasser, a gente vai falar de uma aprendizagem passiva e de uma aprendizagem ativa. Dentro da aprendizagem passiva, ele coloca lá o ler, escutar e o ver. São 3 habilidades. Se eu só leio, eu tenho compreensão de 5 a 10% daquilo que eu vi. Se eu só escuto, então, se você só assiste a aula, não lê o texto, você pode ter ali uma compreensão de até 20% daquilo que foi trabalhado. Se você vê, né, então, se você está lendo, se você escuta, se você vê aquilo que está sendo realizado de uma forma mais prática, tem esse olhar, você vai chegar até 30%. Se você consegue ler, então ler, escutar, assistir ali as ao vídeo da aula, fazer as atividades, você vai ter até ali uns 50% de aprendizagem. Mas, se você fizer tudo isso, e para além disso, conversar com outras pessoas, explicar para elas aquilo que você aprendeu, perguntar, né, as dúvidas que você tem, se você conseguir debater isso, discutir o tema com outras pessoas, isso já traz ali até 70% de aprendizagem. Se você escreve, se você faz resumo, se você faz resenha, se você faz mapa mental, né, se você consegue ali então revisar aquele conteúdo, você pode chegar até 80% de apropriação daquele conteúdo que foi lido. Né? Então, e se você ensinar para alguém, se você montar uma aula, se você, tipo, entre aspas, palestrar ali pro seu cachorrinho, pros seus ursinhos de pelúcia, para sua mãe lá em casa, pros seus irmãos mais novos, né? Fazer uma mini palestrinha ali para ele, vamos dizer assim, né? Organizar isso de uma forma mais sistemática, a sua aprendizagem é muito maior. Porque aí nós temos uma prática efetiva do conteúdo que foi lido e estudado, tá? E isso traz uma aprendizagem muito maior. Então, quando nós falamos desse quinto nível, nós falamos de possibilidades de apropriação e de significação daquilo que foi lido, tá? Então, quanto mais metodologias, mais formas eu utilizar de me apropriar do que eu estou lendo, de forma muito mais fácil, eu vou ler e claro que a minha apropriação vai ser muito maior. Então, gente, não fique só na videoaula e não fique só na leitura. Faça resumo, faça esquemas, faça mapa mental, né? Utiliza aí estratégias de revisão de conteúdo. Então, eu estudei o texto, assisti a aula, fiz um resumo. Aí no final de semana eu reviso as minhas aulas que eu tive durante a semana, só as anotações. E isso é um esquema aí de revisão de conteúdo que vai facilitar nessa apropriação. Se você, como eu falei da questão da memória, se você só assistir a aula e depois nunca mais voltar para aquele tema, para aquele conteúdo, você não vai saber mais. Vai chegar lá na avaliação que você precisa reproduzir aquilo que você aprendeu, você não vai conseguir, né? Quando você precisar de um conhecimento específico que você leu para você aplicar no seu campo de trabalho, você não vai ter. Tá? Então, é importante nós ampliarmos sempre para ferramentas que vão trazer para a gente uma apropriação muito maior. E aí nós temos, né, então, a pirâmide Glasser que vai ajudar a gente nisso. E aí, minha gente, né? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para ampliar minha aprendizagem e minha capacidade de leitura? E de interpretação e compreensão, claro, né? Primeiro, quando eu terminar de fazer a leitura do documento, do livro, do relatório, eu posso fazer um resumo. Então, o resumo é eu pegar o texto e realmente escrever, posso escrever com as minhas palavras ou até com trechos do texto, e eu vou trazer aquilo de uma forma diminuída, né? Eu vou diminuir, como se fosse diminuir, entre aspas, o texto, né? Então, eu vou trazer que é o resumo. Mas eu posso fazer a resenha, e eu gosto muito mais da resenha. Porque na resenha eu vou comentar aquilo que eu li. Então eu vou trazer trechos do texto também, vou fazer um resumo, entre aspas, mas é um resumo comentado. Eu vou dialogar com aquilo. Então eu vou falar que eu achei certo, que eu achei errado, por causa disso, por causa daquilo. Tem outro autor que trabalha tal ideia, então você pode colocar. E é o que nós vamos chamar de resenha, tá? Vou retomar anotações e fichamentos que eu fiz. Vamos lembrar lá que os fichamentos, né, o sublinhar de alguns trechos específicos. E para que eu retomo isso? Para eu poder dialogar com o texto, para eu poder conversar ali com o autor. Eu vou tentar sempre ao máximo associar o conteúdo que foi lido, o conteúdo que foi estudado, e isso serve para as nossas aulas também, com as experiências que eu tenho.
Porque quando eu consigo relacionar com experiências que eu tenho, a apropriação é muito maior. Eu vou tentar criar exemplos para demonstrar aquilo que eu estou tentando entender, né? Aquilo que eu estou estudando. Justamente porque quando eu consigo criar exemplos, quando eu consigo demonstrar, quando eu consigo explicar para alguém, né, ensinar alguém, eu estou retomando aquele conteúdo, estou fazendo uma revisão dele e me aproprio muito mais. E sem falar, né, que é necessário, gente. E principalmente para vocês aí acadêmicos do primeiro semestre, né? Revisar periodicamente o conteúdo. Eu preciso retomar o conteúdo. Não adianta eu estudar o conteúdo somente no dia da aula. Não adianta. Eu preciso retomar frequentemente o conteúdo, né, seja do livro, seja do artigo, seja da qual leitura você for fazer, para que você se aproprie daquilo, tá? E aí, minha gente, finalizamos então os 5 níveis de leitura, né? E eles vêm justamente para nos auxiliar a nos apropriar desse conhecimento. E aí, né, não nós só tomarmos, né, o amor, o gosto pela leitura em si, mas também o gosto pelo conhecimento, pelas coisas novas. Porque é tão gostoso a gente aprender coisa nova, né? A gente não sabia antes e a gente fica sabendo. A gente aprende a desenvolver novas táticas, novas metodologias, novas formas de comunicação, né? Mas tudo. E isso, como eu falei, ajuda não só na nossa questão prática ali, da aula, especificamente do que você vai precisar, mas para o mundo, né? Quando você aprende administração, por exemplo, e gestão de pessoas, aí dentro do RH, né, dos recursos humanos, isso não vai servir só lá no seu trabalho, mas isso serve também para sua casa, isso também serve para sua vida, né? Uma organização maior da sua vida, ali das suas contas, das suas finanças pessoais, a organização dos seus materiais em casa, a organização do seu tempo, né? A gestão, né, das suas próprias relações, pensamentos e ações, tudo isso vai ajudar, né? Quando nós conseguimos trazer isso para o mundo, tá bom, minha gente? Então, quando nós falamos dessa apropriação da leitura, ela vai trazer contribuições muito grandes, né? Tanto para questões sociais, culturais, acadêmicas, intelectuais, cognitivas, sociais, emocionais e por aí vai. Posso ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso, tá joia? Então, minha gente, finalizamos por hoje, né? E até aí a nossa próxima aula, então. Um grande abraço para vocês aí e até mais. Tchau, tchau.